minhas guerras. É assim. Amém. Obrigado, Pai, porque quando parece, como cantamos hoje, Senhor, parece que estou cercado, tua proteção é fiel. Sempre está aí, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quem habita abaixo a sombra do Onipotente vai morar confiado, sem temor do mal, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando nós somos infiéis, você continua sendo fiel. Tua proteção é fiel. Tu amor é fiel. Tua bondade é fiel. Obrigado, mostra-nos, Senhor, como igreja, Senhor, as imensas riquezas da graça que estão em Ti e que são para nós. Obrigado, Pai, por Tua grande bondade para conosco, Senhor, que cada dia que acordamos está presente, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado que podamos entender juntos, todos os santos, o grande que é Teu amor para conosco. Que quando estávamos mortos em delitos e pecados, você voluntariamente decidiu nos amar. E não só amar, Senhor, nos limpar. E não só nos limpar, senão nos sentar ao lado do mais preciado que você tinha, Jesus Cristo. Herdando o que Ele também tinha e não diferenciando entre Ele e nós. Para teus olhos, Jesus e nós somos a mesma coisa. O amor que você tem por Jesus é o mesmo amor que você tem por nós. Para teus olhos não há diferença. Obrigado. Porque esse grande amor, quando nós nos sentimos condenados, quando nós nos sentimos que não merecemos, Senhor, Tu, Senhor, nos amas de qualquer jeito. Não mirando nossa condição, senão mirando o grande sacrifício que você fez. Jesus Cristo. Tudo é dele para Ele. Estamos em Cristo. Nossas obras não servem de nada. Mas a obra que você fez por nós foi perfeita e foi uma vez e para sempre feita. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Todas as fontes do conhecimento estão conteúdas em Ti. E nos deixou Tua palavra para compreender a grande esperança que nos chamou você, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, igreja. Como estão os santos? Os redimidos? Os justos? Os tremendamente amados por Jesus? Pode tomar assento. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Hoje não sabia, mas está me entendendo? Se não me entende, você já percebeu que não é meu idioma, né? Você já percebeu, né? Se não me entende, é só fazer alguma cara estranha e eu vou entender, tá bom? Eu vou corrigir, mas vou ir bem lento, bem devagar, né? Amém? Hoje é o dia da reforma, não é? Amém? Amém. E que interessante que... Obrigado, viu? Obrigado. Que interessante é que saber que nós não temos que juntar dinheiro para receber a salvação, né? Amém? Não temos que caminhar quilômetros para ganhar na aprovação de Deus. Amém?
não temos que, novamente, juntar dinheiro para ganhar a sanidade, a cura que Deus nos deu. Amém? Que bênção é saber que há alguém que conquistou essas coisas por nós, gratuitamente. Amém? E que nós vamos a receber pela fé, crendo na obra perfeita de Jesus Cristo, que foi perfeita, não faltou nada nessa obra. Muitas vezes nós achamos que temos que ganhar algumas coisas que a palavra de Deus fala que já foram conquistadas por Cristo Jesus. Amém? Eu quero falar ao respeito de um problema que tinha Paulo e que muitas vezes nós percebemos como um problema. Paulo estava nessa situação de frustração, de condenação, estava desanimado, amém? Porque ele queria em seu interior agradar a Deus com todo o seu coração. Nós também queremos isso, não é? Amém? Todos nós queremos agradar a Deus de todo o coração. Essa é a nossa intenção, amém? Por isso estamos aqui também, né? Amém? Para receber a palavra de Deus, para ser mudados. Mas Paulo, em seu interior, tinha essa intenção, mas havia uma coisa que não deixava ele avançar. Havia uma coisa que, por mais que ele tivesse essa intenção no seu espírito, tinha que lidar todos os dias com uma coisa. E era a carne que ele tinha e que nós temos. Quando nós deitamos, nossa carne nos acompanha. Quando acordamos, nossa carne nos acompanha. Quando vamos na hora do almoço, nossa carne está aí. Toda hora, ela está aí. Nos acompanha. Vamos ao trabalho e ela está aí. Amém? E ela, por mais que quiser agradar a Deus, não pode. Não pode. Por mais que você tente agradar a Deus, na carne não se pode. Amém? Ela se fica oponendo à lei de Deus. Então, estava tão frustrado Paulo. Estava tão sentindo-se condenado, porque imagina, você conhece Jesus Cristo, você é salvo, você recebe e escuta as verdades da palavra de Deus. Uau, que maravilhoso! E começa uma vida cristã e quer agradar a Deus. E começa um dia excelente, querendo agradar a Deus. Ao outro dia também, mas acontece que um dia erra e se sente frustrado porque você não queria errar. E pensa que Deus está enojado com você. Chateado, bravo. Amém? E Paulo também experimentou isso. Mas ele não ficou aí. Nos deixou a palavra para nos mostrar o caminho para sair disso. Nos deu a solução. Nos deu a entender como é nossa nova vida. Amém? Vamos a Romanos 8, verso 1. Amém? Romanos 8, verso 1. Quando chegar, me fala, cheguei. Amém? Chegou? Amém. Todos. Vamos aí então, para ganhar tempo. Amém? Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Primeira coisa, Paulo está entendendo e está escrevendo para as pessoas da igreja, para que quando acontecesse isso, de se sentir condenados, porque querem agradar a Deus, ele escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E nossa vida tem que ser desse jeito, recordando esta palavra. É um princípio. Se eu estou em Cristo Jesus,
não há condenação alguma para mim e para você também não. Amém? E vamos continuar vendo o que diz o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei que está em meus membros e que está nos teus membros, ela deseja uma coisa que Deus não quer que você deseje. A lei que está no nosso corpo, ela não quer louvar a Deus. Ela não quer obedecer a Deus. E essa lei está em meu corpo e está em teu corpo. Mas Paulo fala agora, vocês que são filhos de Deus, vocês que aceitaram a Jesus, vocês que estão nessa nova realidade com Cristo Jesus, a lei que está operando agora em você, te libertou do pecado e te libertou da morte. Essa lei te vai libertar de que a lei do pecado te leva a desobedecer a Deus. Amém? Essa lei do Espírito de vida está em nós. E agora nós estamos obrigados a obedecer aos nossos desejos. Nós estamos obrigados a obedecer aos desejos dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Porque a lei do Espírito de vida nos livrou. Nos livrou de ficar preso aos nossos desejos. Nos livrou de ficar preso aos nossos pensamentos e às nossas vontades. E foi gratuito. Foi de graça. Foi uma bênção que você não pode conquistar com seu emprego. Porque não é uma bênção humana. É uma bênção sobrenatural e espiritual. Não pode conquistar com seus esforços. Porque é sobrenatural. Não é natural. É espiritual. Amém? Vamos ao verso 3. Verso 3. Porquanto que for impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Essas bênçãos que são não humanas, que não são naturais, que você não pode conquistar com seu emprego, com seus esforços humanos, foi grátis, foi barato para você, mas não foi barato para Deus. Foi um alto preço. Ele condenou o pecado na sua própria carne. Amém? Para que nós já não estemos presos a obedecer a nossa carne, sino que agora, por meio da lei que está operando na nossa vida, sejamos libertos. Sejamos libertos. E não obrigados. Já não estamos obrigados a obedecer a nossos desejos. Os desejos vão vir. Mas nossa nova realidade, fala Paulo, é que você está na lei do Espírito de vida, não na lei do pecado e da morte. Porque se você está na lei do Espírito de vida, a lei do pecado e da morte não tem nenhum efeito em você. Amém? Vamos continuar, amém? Está me entendendo, verdade? Vou lento, né? Amém. Amém. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você e eu já fomos libertos. Agora nos está mostrando o caminho de viver nessa lei do Espírito da vida. Primeiro, uma coisa que não tem que ver com as emoções, tem que ver com decisões. Eu já estou na lei do Espírito de vida e eu vou obedecer à lei do Espírito de vida. E se vêm os maus desejos, se eu me apego a esta lei, os desejos vão morrer. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida é mais forte que os desejos do pecado e da morte. Amém? Agora, olha isso. O que fala Paulo, que está escrevendo à igreja. Se está escrevendo à igreja, porque eles também estavam passando por isso, não é? Estavam precisando de ouvir isso, não é? Amém? Então, os que dedicam tempo, fala Paulo, verso 5, dedicam seus pensamentos, suas vontades, sua vida, às coisas da carne. Pensam nas coisas da carne.
faz das coisas da carne. Mas essa não é nossa realidade, fala Paulo. Agora, os filhos de Deus que dedicam sua vida, sua mente, centram seus pensamentos nas coisas do Espírito, pensam nas coisas do Espírito, dedicam sua vida nas coisas do Espírito. Essa é nossa realidade. Tiago, me ajuda novamente. Eu fiz um exemplo na manhã e ele estava aqui, né? Agora ele foi para lá. Mas eu já identifiquei que estava lá. Amém. Então, olha esta realidade que quer nos mostrar Paulo. Tu e eu, quando não conhecíamos a Jesus, ele é o diabo, tá bom? Quando não conhecia Jesus, eu era um com o diabo. Eu obedecia aos pensamentos, minhas vontades, a influência do diabo. Era um com ele. Naturalmente, eu e você éramos filhos da ira de Deus. Filhos da ira. Amém? Éramos filhos da ira. Mas essa não é nossa nova realidade. Colossenses 1:13 fala que nós fomos trasladados de um sistema a outro sistema. De uma mentira para a verdade. Eu era um com o diabo. Mas pela sangue do Cordeiro, há uma linha divisória aqui, que é a sangue do Cordeiro. O diabo agora não pode passar para cá. Pela sangue do Cordeiro. Amém? Mesmo assim, ele pode me enganar. E pode me falar coisas e mentiras. Amém? Pode me falar, você está doente, você não vai sair nunca disso. Mas se eu estou maduro, crescendo, e dedico e centro minha mirada nas coisas do Espírito, eu vou responder assim. Pelas suas pisaduras, eu fui curado. E eu avanço. Já ele fica um pouco mais longe. Mas ele pode me falar, mas olha teus problemas. Você não é merecedor do que Deus te ame. Mas a palavra diz que em Cristo eu sou completo, não tenho falta de coisa alguma. Porque em Cristo eu sou completo. E eu avanço um pouco mais. Mas ele pode me falar, mas o que você fazia antigamente quando não conhecia Deus, não se envergonha disso? Mas se eu conheço a verdade, eu falo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E todas as coisas são feitas novas. Amém? E vai chegar um nível que a linha divisória está longe e o diabo mais longe. E aunque ele queira me mentir, eu vou estar tão longe que a mentira dele não vai chegar em mim, não vou poder ouvir, porque estou mais perto da verdade que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. E isso é o que Paulo quer que nós entendamos. Nossa nova realidade já não está com ele. Estávamos com ele, sim. Éramos filhos da desobediência, mas agora, linha divisória, eu sou filho da obediência de Deus. A palavra de Deus me limpa de todo pecado, de toda maldade. Amém? E quando vem um problema, quando eu estou confuso, quando vem as trevas, a palavra de Deus é a luz para meus pés. Amém? Luz para o meu caminho. Amém? Quando eu me sinto sozinho, não te deixarei, nem te desampararei, fala a palavra de Deus. Amém? Tudo está contido, está conteúdo na palavra de Deus. Obrigado. Amém. Amém? Amém. Amém. Outro sistema. Outro sistema. Ele quer que entenda que estamos em outro sistema. Por mais que o diabo queira nos enganar, que temos que voltar aonde estávamos. É outro sistema. Essa sangue foi preciosa e muito cara. Foi grátis para nós. Mas para ele foi muito caro. Amém? E o diabo não pode passar. Ele quer nos enganar. Mas ele não pode passar na nova realidade que nós estamos agora. Amém? 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 Trasladados de um sistema de mentira ao sistema da verdade, da luz, da paz. Amém? Sabe que há coisas que o evangelho não vai te oferecer ser milionário. Eu não posso agora
vir aqui e te oferecer que você vai ser milionário. Mas quero te dizer uma coisa: há coisas que o mundo não vai te poder entregar e só vai conseguir aqui, em Cristo Jesus. A paz que sobrepassa todo entendimento você não vai conseguir fora. Está em Cristo Jesus. O gozo que dá o Espírito de Deus, você vai conseguir estando em Cristo Jesus. Em nenhum outro lugar vai conseguir isso. Em nenhum outro lugar. E Ele sim te prometeu que não vai te faltar coisa alguma e que Ele vai te cuidar daqui aos teus últimos dias que você esteja na terra. Amém? Amém. 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 Ficamos no verso 5, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se nós dedicamos nossa vida para o Espírito, não, vamos assim, vamos falar assim. Se nós dedicamos nossa vida para as coisas da carne, vai dar como resultado, isto é matemático, não tem como. Eu e você dedicamos nossa vida às coisas da carne, pensamentos, vontades, desejos, vai dar como resultado, sim ou sim, todas as vezes, morte. Não tem de outro jeito. Mas se nós dedicamos nossa vida às coisas do Espírito, pensamentos, vontades, desejos, vai dar como resultado, todas as vezes, 100%, matemática, vida e paz. Não tem como. Não tem como. E Paulo quer que entendamos, nossa nova realidade é essa. Viver nas coisas do Espírito. Porque viver nas coisas do Espírito vai dar como resultado, 100% das vezes, vida e paz. Nosso trabalho, na nossa família, nos nossos assuntos, todas as vezes vai dar como resultado vida e paz. Amém? É assim. Amém? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Essa não é nossa nova realidade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito por causa da justiça. Amém? Amém. Todo este versículo, todo este capítulo vai querer nos mostrar como caminhar nesta nova realidade, nesta nova verdade. Amém? Que entendamos que já fomos trasladados e que não estamos obrigados também a não obedecer nossos desejos, pensamentos e as mentiras do diabo, sino que agora podemos e temos, porque nossa realidade, obedecer aos desejos que estão contidos em Cristo Jesus. Essa é nossa realidade. E sabe que é o mais incrível disto? Que Cristo Jesus sabia que não podíamos. Nós não podíamos. Antigo Pacto, todos os livros falam que não podiam. Eram mais de 365 leis, meus irmãos. E se você errava numa, você errava em todas. E tinha que cumprir isso todos os dias da tua vida. Amém? Mas agora em Cristo Jesus, por estar em Cristo Jesus, Ele cumpriu a lei. E agora nós vivemos por meio do sacrifício dele, por meio do que Ele fez, por meio da realidade que ele fez por nós. Amém? E agora todas as bênçãos que são espirituais e que não vamos conquistar humanamente, porque não são humanas. Amém? Não são humanas. As recebemos pela fé, crendo na obra perfeita de Deus. Crendo na obra que Ele fez. E que fez uma vez e para sempre. Amém. Uma vez e para sempre.
Antigamente, cada ano eles tinham que levar um sacrifício, apresentar um sacrifício. E esse sacrifício tinha que ser agradável para ser perdoado. Mas eles sabiam que o ano seguinte tinham que fazer o mesmo. Imagina viver sempre assim. Mas agora, e quando ele apresentava o sacrifício, o sumo sacerdote olhava se o sacrifício estava perfeito, se o sacrifício era aprovado. Amém? Mas agora em Cristo Jesus, quando nós erramos, quando nós pecamos, nos sentimos condenados, nos sentimos que Deus está bravo com nós. Mas a verdade é que Deus está olhando, assim como no antigo pacto, mas agora no novo pacto está olhando o sacrifício. E o sacrifício foi Jesus Cristo por nós. Amém? E o interessante disso é que ademais disso, aquele Jesus Cristo que morreu por nós, ele não parou. Agora está com Deus intercedendo por nós, para nos dar fortaleza para avançar, porque sabe que nossa natureza é débil, é fraca. Mas ele está intercedendo por nós. Oh Pai, ele está falando: Pai, eu estive na terra, eu padeci o que ele está padecendo, não é fácil. Dá fortaleza a ele, Pai. Não é fácil. Eu estive aí, é difícil. As frustrações que ele viveu, eu também padeci. As tristezas que ele padeceu, eu também vivi, Pai. Dá fortaleza a ele. Tenha misericórdia dele. Eu sei o que é viver na terra, Senhor. Ele está intercedendo por nós. Amém. E o mais maravilhoso disso é que Deus, nossa perspectiva é: Ele está bravo com nós. E Deus, em sua perspectiva, Ele está olhando o sacrifício que foi Jesus Cristo. Está pago. Eu tenho misericórdia. O sacrifício foi perfeito. O sacrifício foi perfeito. Amém? Glória a Deus. Olha que diferente nossa perspectiva. Nós temos que ver a vida da perspectiva de Deus. Por isso Colossenses 3:1 fala: colocar nossa mirada, nossos pensamentos nas coisas do céu, onde Cristo está assentado, nos lugares celestiais. Por quê? Porque essa é nossa realidade agora. Amém? Amém. Penso que só aconteceu comigo que alguma vez errei e me senti condenado, né? E me senti que Deus não queria mais nada comigo, que Deus estava bravo comigo e que não tinha vontade nem de orar porque tinha vergonha e me queria apartar dele, ficar de longe. Mas a perspectiva de Deus é, novamente, olhando para Jesus, o sacrifício está perfeito e foi pago uma vez e para sempre. Fortalece a Ele. Amém? Amém. E o engraçado, Deus é onipotente, não é? É omnisciente, não é? O engraçado é que nós temos que conhecer mais a Deus. Quando nós erramos, pensamos: Deus já não nos quer mais, não nos ama mais. Mas até Ele, que conhece todas as coisas, Ele já sabia que isso ia acontecer. Agora, há uma coisa interessante. Aqui vamos a ter o equilíbrio, amém? Vamos a colocar o equilíbrio aqui, porque quando entendemos tudo isso, vamos falar: então o que eu faço? Não importa, Deus me ama. Então vou viver de qualquer jeito. E aqui vamos a colocar o equilíbrio. Primeira coisa: qualquer coisa que eu faça, ou melhor coisa que eu faça na face da terra, não vai ser que Deus me ame mais. E qualquer coisa que eu deixe de fazer, não vai fazer que Deus me ame menos. Ele me ama e ponto final. Amém? Tá bom, Matei? Vamos avançando.
Isso me deixa bem. Me deixa sabendo, eu sou aceitado. Eu sou aceitável a Deus. Sou aceito no Filho de Deus. E ponto. Ele me ama e ponto. Amém? Mas a questão e a grande pergunta é: nós amamos a Deus? E se a resposta é sim, então nós vamos a querer obedecer a sua palavra. E não vamos querer viver de qualquer jeito. E aí está todo o equilíbrio. O assunto não é com Deus. Ele nos ama e ponto. O assunto é se nós amamos a Ele. E se nós amamos a Ele, obedecemos seus mandamentos. Jesus falou isso para seus discípulos. Vocês me amam? Então obedeçam os meus mandamentos. Essa é a máxima mostra do amor para Deus. Obedecer a sua palavra. Glória a Deus! Amanhã vou começar. Segunda, terça, quarta rei. O que eu faço agora? Novamente vem esse sentimento, essa frustração. Eu queria agradar a Deus. E ele fala assim: nenhuma condenação não para os que estão em Cristo Jesus, não é? E outra coisa, Ele é fiel e justo para nos limpar de todo o pecado e de toda a maldade. E continuamos adiante. E outra coisa, temos o Espírito da vida dentro de nós, né? E quando nós cometemos um erro, quando nós erramos, vem uma tristeza que fala a 1 Coríntios, que é segundo Deus. E essa tristeza que é segundo Deus, quando nós erramos, nos leva ao arrependimento. E sabe o que é o arrependimento? É uma mudança de atitude. Quando nós queremos estar no caminho certo, mesmo que não somos perfeitos e erramos, essa tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento e querer novamente seguir o caminho certo. Amém? Mas quando nós queremos viver de qualquer jeito, nos endurecemos. E essa tristeza segundo Deus já não chega a nós. Porque temos um calo dentro de nós que faz que não chegue essa tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Nosso corpo se cansa, não é? Nosso corpo mortal se cansa. Nosso corpo mortal, com as tarefas do dia, muitas vezes não dá conta. Emocionalmente, muitas vezes nós estamos cansados também. Não damos conta. Muitas tarefas, muita coisa que fazer no dia. Mas fala que o Espírito que agora mora dentro de nós vivifica nosso corpo mortal. Dá vida ao que estava morto. Dá vida às situações que estavam mortas. Dá vida às circunstâncias que não pareciam ter vida, por meio do Espírito de Deus que mora em nós. Amém? Amém. Essa é nossa nova realidade agora. Amém? Dependendo do Espírito de Deus, porque por nós já vimos, não damos conta. Glória a Deus pelo Espírito de Deus, que está aí conosco todos os dias da nossa vida. Ele está aí. Assim como nossa carne nos acompanha de manhã, de tarde, de noite. O Espírito de Deus também nos acompanha de manhã, de tarde e de noite. Qual vamos a decidir que vai ser o que vai governar na nossa vida? Se o Espírito de Deus, Ele vai vivificar nosso corpo mortal. Ele vai nos dar vida. Ele nos vai fortalecer. Ele nos vai direcionar. Ele nos vai ensinar o caminho certo. Amém? Amém. Vamos pular ao verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Há uma coisa, uma esperança que nós temos. Neste tempo aqui, que nosso corpo mortal está aqui. Amém? Que se cansa. Que muitas vezes temos situações difíceis. Que muitas vezes tivemos lágrimas por situações difíceis. Há uma esperança que está preparada para nós, que a criação está expectante, a manifestação dos filhos de Deus, de estar com Cristo Jesus, de estar com Ele. Amém? E que nessa realidade, quando nós estamos com Ele, já não vai ter mais sofrimento, Ele enxugará toda lágrima para estar com Ele. Ele vai mudar este corpo mortal em um corpo inmortal, para estar com Ele, e vamos ver a Ele tal como Ele é, e desfrutaremos da sua glória, porque seremos um com Ele. Amém? Essa é a esperança que nós temos. Amém? Muitas vezes esquecemos disso, né? Que é uma esperança para nós maior, que todo sofrimento, toda tristeza já não estará aí, e que estaremos sempre com Ele, vivendo para sempre. Amém? Vamos pular para o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha isso que interessante. Em nossa fraqueza, a versão original fala em nossa doença, o Espírito de Deus nos assiste e nos dá fortaleza. Quando nosso corpo mortal está doente e começamos a interceder no Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos auxilia nos tempos de doença. Olha que interessante isso. Isso estava dizendo aí, nos tempos de fraqueza, quando nós começamos a ficar perto nessa nova vida do Espírito de Deus, nós sabemos o que pedir, mas o Espírito de Deus intercede por nós para nos ajudar nos tempos da doença. Amém? E isso não pode fazer ninguém por você. É você e Deus. Ele te deu agora as instruções para viver nesta nova vida. Amém. Nesta nova realidade. Que é viver pelos desejos do Espírito de Deus. Amém? Que é viver nesta vida do Espírito que nossa carne não quer. Perdoar é antinatural. Perdoar não é uma coisa que nós gostamos em nossa humanidade. É uma coisa antinatural. Por isso o perdão não é humano. O perdão é sobrenatural. E como não podíamos perdoar naturalmente, Romanos 5:5 fala, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito de Deus, que agora mora em você e em eu. Naturalmente, não podemos. E não é uma coisa que você pode conseguir naturalmente. É uma coisa de graça. É uma coisa espiritual. Naturalmente não vamos perdoar. Não há uma coisa em nós que nos ajude a perdoar. É uma coisa sobrenatural que foi dada de Deus para nós, que está agora em nosso interior, para poder perdoar. Amém? O amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito que mora agora em você e em eu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Todas estas bênçãos temos por estar em Cristo Jesus. Não vamos conseguir essas coisas fora. Não vamos conseguir isso com um título. Não vamos conseguir isso com um emprego. São bênçãos espirituais. São bênçãos sobrenaturais. São bênçãos que não estão ao alcance humano. São coisas que estão ao alcance dos filhos de Deus. Amém? E que só temos que fazer uma coisa. Eu recebo. Eu recebo. Cura, eu recebo. Prosperidade, eu recebo. Amém?
todas essas coisas, eu recebo. Quem conquistou? Eu? Cristo Jesus conquistou por nós. Ele fez a obra. E agora, por estar em Cristo Jesus, eu tenho direito a isso. Amém? Amém. Amém. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito de Deus que está em nós intercede por nós em tempos de dificuldade. A capacidade humana tem limites, mas o sobrenatural, que vê todas as coisas, Ele tem a capacidade de interceder como nós precisamos nesse exato momento. Esse Espírito de Deus que está em nós nos dá a fortaleza, nos vivifica nosso corpo, nos dá um novo hálito quando nós estamos fracos. Amém? Ele é o que faz a obra em nós. Amém? Amém. Amém. Vamos pular um pouco, já fica pouco tempo. Paulo vai falar assim, porque ele que estava mostrando, né, como caminhar no Espírito de Deus, nos livrar da condenação. E para nos livrar da condenação, da frustração, nos quer mostrar como opera o amor de Deus, para que nós possamos confiar de verdade no amor de Deus, para que nós possamos entender que em verdade, quando nós nos sentimos condenados, quando nós pensamos que de verdade Deus está bravo conosco, na verdade, compreendamos que Deus nos está amando. Amém? Quando pensamos, eu devo uma coisa, eu tenho uma dívida muito grande com Deus, a verdade, Ele está falando, está tudo pago. Amém? E temos que compreender como opera o amor de Deus, para viver nesse amor de Deus. Amém? Que foi derramado em nosso coração. Já ouvimos isso. Amém? E precisamos disso, porque naturalmente não vamos poder perdoar. E precisamos perdoar. Não é fácil? Não, não é fácil. A gente pode fazer naturalmente? Não pode, porque não é humano. O perdão não é humano. O perdão é sobrenatural. O perdão é espiritual. Isso está conteúdo em Cristo Jesus. Olha isso. Você acha que se nós houvermos vivido quando Jesus viveu aqui, provavelmente éramos um mais dos que estávamos jogando uma pedra para Ele? Provavelmente. E eu estou seguro que se nós houvermos feito isso, Ele na cruz do Calvário falam aqui também estava disponível o perdão para nós. Mesmo que houvermos feito isso. Esse é o grande amor de Deus. Amém? Agora, olha, incrível e interessante. Sabe quem está falando isso para a igreja? Um assassino. Alguém que matou os crentes. Eu não sei, não fala aí a Bíblia, mas provavelmente, em alguma viagem que ele fez, ele estava pregando do amor de Deus. E um dos familiares do que foi morto por ele, estava ouvindo. Está entendendo isso? Imagina alguém que está pregando do amor de Deus e estava recebendo, pode ser que estava recebendo a condenação aí mesmo do diabo. Você está pregando do amor de Deus e você matou aos familiares dele. Olha a profundidade do que ele tinha que compreender do amor de Deus para viver sem condenação e pregar e seguir adiante. E isso é o que ele quer que entendamos hoje. Que não há coisa atrás que tenha mais peso do sacrifício que ele fez por nós. Que nada se compara do que nós fizemos antes com o que ele fez por nós. Amém? E por isso Paulo fala, esquecendo o que ficou atrás. Está entendendo o que isso significava para Paulo? Esquecendo que eu matei a familiares dos meus irmãos na fé. Esquecendo que eu perseguia a fé que agora prego.
esquecendo que eu era um assassino e estendendo-me para a minha nova realidade, que é agora que eu sou um filho de Deus, santo, e que diante dos olhos de Deus eu nunca mais vou ser um assassino, senão um filho amado, tremendamente amado, e que Ele agora olha para mim como se o pecado nunca existiu na minha vida. Está entendendo quem está falando isso? Eu não sei se é um assassino aqui, mas se Deus foi tão gracioso com um assassino, como não vai ser conosco? Amém? Não há coisa que nós fizemos atrás que se compare com o grande sacrifício que está contido em Cristo Jesus. Amém? Amém. E quando Ele fala que nos limpou de todo o pecado e de toda a maldade, Paulo estava entendendo que o que Ele fez atrás em nada se compara com a preciosa sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ver esse grande amor que entendeu Paulo e que ele ora nos Efésios. Eu oro por todos os santos, para que compreendamos o amor que está contido em Cristo Jesus, o alto, o profundo que está contido nesse amor, não é? Ele orava para que compreendamos isso, o amor de Deus, o grande amor de Deus, sabendo que nós não temos mais dívidas com Deus, que Ele não está mais bravo com nós. Amém? E que Ele olha para o sacrifício perfeito que está em Jesus Cristo e que foi feito uma vez e para sempre. Amém? Amém. Amém. Agora sim, vamos. Olha, a minha Bíblia aqui fala as provas e a certeza do amor de Deus. O amor de Deus tem provas e certezas. Tem demonstração do amor de Deus. Amém? Que diremos, pois, verso 31, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Olhe de novo. Que diremos, pois, à vista destas coisas, à vista das dificuldades, à vista das pressões? Que diremos, pois, disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente, simplesmente porque Ele quer, não porque merecemos, com Ele todas as coisas? Olha isto, olha este cenário. Nós muitas vezes pensamos assim: eu não me sinto merecedor das bênçãos de Deus. E a palavra de Deus diz: se eu dei o melhor que eu tinha, o mais precioso, o mais superior, meu filho, como não te vou dar o mais inferior? De novo, seja a circunstância, seja qualquer coisa que nós estamos precisando e que estamos desejando no nosso coração, com um coração limpo, Cristo Jesus está falando: se eu não me poupei o mais precioso, o mais alto que eu tinha em toda a face do universo, como não vou te dar todo o demais que é muito mais inferior que Cristo Jesus? Amém? O amor de Deus, Ele não se poupou o melhor, como não vai te dar o mais baixo? Ele não se poupou o superior, o mais grande, como não vai te dar as outras coisas? Amém? Oh, quão grande amor de Deus! Obrigado, amor de Deus, que é incondicional,
Nosso amor pode ser condicional, mas o amor de Deus é incondicional e está todos os dias disponível para nós. Obrigado por esse grande amor que está em Cristo Jesus. Quem me intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha a perspectiva diferente. Eu me sinto, não aceito. Eu não me sinto ante os olhos de Deus agradáveis. Mas Paulo fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eleito, você é eleito. Você é santo ante os olhos de Deus. Você é justo. Você é filho. Você é limpo pela sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus é quem os justifica. Deus é quem os justifica. Nós tínhamos uma cita para a ira, mas nossa cita já não está aí, porque agora nós somos filhos de Deus. Recebíamos a punição de Deus, mas como agora estamos com Ele, nossa cita é com Deus, na glória. Amém? 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ninguém pode ter o direito de nos condenar. E nós não podemos ter o direito de condenar, e temos que entender isso na nossa cabeça. Temos que encher nossa cabeça dessa verdade. Não podemos condenar e nos sentir condenados, porque Jesus pagou um alto preço. Ele não vai deixar e não vai aceitar condenação na nossa vida, porque Ele fala: eu paguei um alto preço para isso. A condenação não é para ti agora. Você é limpo, você é justo, você é santo, você é filho de Deus. Você está comigo, agora é filho da obediência. Eu te dei meu Espírito, eu te selei para a salvação. Você é salvo. Se você não tem certeza disso, se você sabe que o Espírito de Deus mora em você, você é salvo, porque o Espírito de Deus te selou para a salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será alguma tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou para sempre. Há dias bons e dias ruins, não é verdade? Dias bons e dias ruins. Mas se você está num dia bom, Paulo está falando assim: antes de que venha todas estas coisas, tribulação, fome, nudez, angústia, antes de que venham todas essas coisas na tua vida, você tem que entender uma coisa: antes de que venham, você tem que estar convicto de que é mais que vencedor. Não espere que venham. Hoje que está tudo bem, você tem que ter certeza e convicção que o amor de Deus capacitou a você para ser o mais que vencedor. Amém? Antes de que venha. Amém?
porque estou bem certo, porque estou convicto, porque fui persuadido desta verdade, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o porvir. Se vai vir outra pandemia, tenha certeza que não vai nos separar do amor de Deus. Isso é o que está falando. Nem o porvir, nem coisa alguma que vai ser criada, nem anjos, nem criaturas, nada nos pode separar do amor de Deus. Tristemente nós pensamos que um erro nos separa de Deus. E Ele está expressando tudo o que nós não nos vai separar de Deus. E muitas vezes nós cometemos um erro pequeno e nos queremos separar de Deus porque achamos que Ele está bravo, porque achamos que nós somos dignos. E na perspectiva de Deus é: filho, nem anjos nem principados, nem nenhuma coisa criada, nem o porvir, nada de nada te vai separar de meu amor. Amém? Então nós temos uma perspectiva muito distinta à perspectiva de Deus. Nós nos sentimos condenados. Ele, nos seus olhos, nos vê como santos e perdoados. E quando nós vamos com vergonha e tristeza e nos arrependemos, e muitas vezes é bíblico essa tristeza segundo Deus, que nos vai conduzir ao arrepender e a corrigir o caminho. E vamos continuar adiante. E Ele está com os braços abertos. Ele é Deus. Ele nos mostra. Olha, um erro não nos vai separar de Deus. Olha o que Ele fez, nos deu o melhor. Nos deu o melhor e nós pensamos que uma coisa pequena nos separa de Deus. Nada a ver. Nada a ver. E muitas vezes vivemos toda a nossa vida assim. Mas, graças a Deus, que quando nós estamos fracos, quando nós precisamos de ajuda, quando nossa carne nos quer levar a desobedecer a Deus, e nós ficamos perto do trono da graça, vamos aí, Ele nos fortalece e nos dá esse Espírito, e esse Espírito vivifica nosso corpo mortal, e começamos a ser mais fortes, começamos a ser mais maduros, e aprender a depender de Deus. Amém. É fácil falar isso, mas minha realidade não é assim que o que faço. Paulo no Filipenses fala: irmãos, eu falo estas coisas não porque eu he alcançado a perfeição, mas para que vocês, como eu, tenham a mesma intenção de querer agradar a Deus todos os dias da sua vida. De novo, eu falo estas coisas, irmãos meus, Paulo falando, não porque eu sou perfeito, não porque eu faço todas estas coisas todos os dias da minha vida, mas para que tenham a mesma intenção que está no meu coração, de viver todos os dias com a intenção de agradar a Deus e de depender da sua fortaleza. E termina depois desse capítulo: fortaleceos no Senhor e no grande poder da sua força. Fortaleceos no Senhor e no grande poder da sua força. Amém? Não é nossa fortaleza, é a força de Deus operando no nosso corpo mortal. Amém? Fortaleceos no Senhor e no poder da sua força. Amém? Vamos a orar ao Senhor, vamos a agradecer ao Senhor, para que esta palavra de Deus
possa ser manifesta na nossa vida. Para quando venham as situações, nós sentamos livres, sabendo que é um Deus que nos ama tão grandemente, que nos deu o melhor que Ele tinha. Para que aprendamos a nos fortalecer no Senhor e no grande poder da sua força, todos os dias da nossa vida. Amém. Pai, obrigado, porque você é bom. Porque você todo o tempo é bom. Obrigado porque você nos deu seu grande amor em nosso coração para perdoar o imperdoável. Obrigado, Senhor, porque quando nós somos fracos e dependemos de Ti, somos fortes. Obrigado por o grande poder que está contido em Teu Espírito. Obrigado porque o máximo poder que operou em Cristo Jesus ressuscitando dos mortos, agora opera em nossa vida e nos dá a fortaleza. Pai, que juntos com todos os santos possamos compreender o eterno amor de Deus que está contido em Cristo Jesus, que nos libertou da condenação, que nos libertou, Pai, das frustrações, e que você agora não está bravo conosco, que você nos ama. E ponto final. E agora nós respondemos também, te amando e obedecendo a tua palavra. Obrigado porque quando nós erramos, você é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda maldade. E não vai lembrar nunca mais dos erros. Obrigado. Obrigado porque estas bênçãos estão só em Ti. Não se podem conquistar de outro jeito. Porque não são humanas. Porque não podemos conquistar em outro lugar. Só estão em Cristo Jesus. Todas as fontes do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, da fortaleza, estão em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, tu amor incondicional. Oh, teu amor incondicional. Oh, tu amor incondicional. Quando estávamos mortos, você nos deu vida com o que melhor você tinha, que Jesus. E nos sentou com Ele. E nos deu o direito de chamar a Jesus Cristo nosso irmão. Oh, Pai, estamos completos em Ti, sem falta de coisa alguma, porque em Ti, Senhor, está a paz que cuida de todos nossos corações que estão aqui. A paz de Deus que não pode encontrar no mundo vai ser uma guardiã do seu coração. Vai proteger seus pensamentos, vai proteger suas emoções. Essa paz que está só disponível aos que estão em Cristo. Obrigado, porque o reino de Deus não é questão de conseguir coisas, mas viver a vida em justiça, em paz e em gozo no Espírito de Deus. Esta vida não é questão de conseguir. Esta vida é viver hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, em justiça, em paz e em gozo no Espírito de Deus. Esse é o reino de Deus que nós pertencemos agora. Esse é o reino que Jesus queria falar para nós. Que não fiquemos ansiosos por coisa alguma, mas que busquemos suas coisas, que centremos nossa mente na paz e gozo que Ele dá, e tudo o outro que nós precisamos vai vir añadido. Pai, você quer melhorar nossa vida.
Pai, como Paulo, Senhor, quando estava na prisão, aflito, não sabendo se ia morrer ou não, sozinho, sabendo que as pessoas que ele pregou o evangelho não estavam com ele. Só ele e você. Que nós aprendamos como ele fez. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre. Que sua alegria seja manifesta. E que sua amabilidade seja manifesta em todos vós. Assim como eu estive na prisão, sozinho, não sabendo se ia viver ou não, não sabendo se ia continuar pregando o evangelho ou não, eu louvava o Senhor, porque Ele é bom, e porque me alegro nele, mesmo na prisão, mesmo sozinho, mesmo não tendo ninguém comigo. Eu sei que no Senhor tenho minha fortaleza. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Simplesmente eu te louvo e te dou graças por um dia mais de vida, porque se nós estamos aqui, só é pela graça tua. Se eu estou respirando hoje, é pela graça tua. Se eu tenho uma família, se eu tenho uma igreja, se eu tenho tua palavra, é pela graça tua. Não mereço nada, mas você simplesmente me queria dar isso. Obrigado. Todos os dias vou te agradar. E quando eu não possa, tu Espírito me dá a fortaleza. Uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão. Nos tempos bons e nos tempos ruins. Como Paulo falou, em tudo eu he sido ensinado no Espírito. Nos tempos bons, nos tempos ruins. Sei viver com muito, sei viver com pouco, mas em todo o tempo eu louvo o Senhor, porque o Espírito de Deus me ensinou que Ele está comigo e Ele é minha fortaleza, em qualquer seja minha situação. Nos ensine a viver nessa verdade, nos alegrando no Senhor e dando gratidão, mesmo que não saibamos porquê. Sempre temos alguma coisa por que agradecer. Se meus pés hoje me dão força para caminhar, é porque Deus queria que fosse assim. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado.